campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos amigos, irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com muita alegria que convido todos a meditarmos juntos sobre essa passagem do Evangelho que vou ler a seguir. Hoje nos caiu o capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe, mais especificamente o item 9, onde fala sobre as instruções dos espíritos acerca de a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sobre esse ponto de vista especialmente que vamos encará-la para analisar-lhes as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionado, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo de verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões, então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra. Mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar, e mais ainda com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem aqueles que talvez lhe destruíram a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem força no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual sucumbe, às vezes, a sua vontade não é o bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles, no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la é preciso voltar os olhos sobre o passado. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes o filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então vós mesmos, atormentados de remorso, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, no qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Não rejeiteis, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é o acaso que o faz assim, e que vô-lo deu.
Uma intuição imperfeita do passado se revela, e daí julgai se um ou outro já muito odiou ou foi muito odiado, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e dizei-vos: um de nós dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas muitos entre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência, e mais tarde o vosso coração ulcerado pela ingratidão de vossos filhos será para vós, desde essa vida, o começo de vossa expiação. A tarefa não é tão difícil como podereis crer, não exige o saber do mundo, o ignorante, como sábio, pode cumpri-la, e o Espiritismo veio facilitá-la, dando ao conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. É a estudá-la que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixais se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, se não lhes saem bem, não têm censuras a se fazer. A sua consciência pode estar tranquila. Mas ao desgosto muito natural que experimentam no sucesso dos seus esforços, Deus reserva uma imensa consolação, pela certeza que não é senão um atraso, que lhe será dado acabar em outra existência a obra começada, nesta, e que um dia o filho ingrato o recompensará com seu amor. Deus não faz a prova acima das forças daquele que a pede, não permite senão aquelas que podem ser cumpridas. Se não triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade, porque quanto às que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem, e estes estão reservados os prantos e os gemidos em suas existências posteriores. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho está, enfim, domado. É então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que se lança aos seus pés. As fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando não aceitas por amor a Deus. É um momento supremo, e nele, sobretudo, importa não falir murmurando, senão se quer perder-lhe o fruto e ter de recomeçar. Em lugar de vos lamentar, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saídos do turbilhão do mundo terrestre, entrardes no mundo dos espíritos, nele sereis aclamado como soldado que sai vitorioso no meio do combate. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos e esmagado pela ingratidão dos seus. É uma pungente angústia essa, mas que pode, melhor, nessas circunstâncias, revelar a coragem moral, que o reconhecimento das causas do mal e a certeza de que se há extrema aflição, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre. Que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas para isso é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar. Esperais com paciência, porque entendeis o que vos parecia monstruosidade na terra. As feridas que nela recebeis não vos parecem mais do que os arranhões.
Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sob sua verdadeira luz. Não são mais os laços frágeis da matéria, reunindo os membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam em se depurando, em lugar de se romperem pela reencarnação. Então, meus irmãos, esse trecho aqui ele é muito lindo, porque ele mostra que tudo, ao ver, de Deus, tem um motivo. Para tudo existe um planejamento, uma causa, não é? As coisas não acontecem por acaso, ou seja, sob olhos de Deus, tudo está de acordo com o que tem que ser. Cabe a nós, seus filhos, fazermos a nossa escolha se queremos participar dessa caminhada do bem, de transformação moral. Como diz aqui, que aqui chegamos então na Terra para evoluir, e a cada ser que encarna naquela família, ela vai receber aqueles pais necessários para a sua educação moral, para o seu crescimento. Muitas vezes, como aqui fala, revoltados, sentindo ódio, colocando à tona aqueles sentimentos de encarnações passadas, pode até se tornar difícil o convívio. Mas aí temos que lembrar a lei de Deus, de amar ao próximo, amar ao nosso irmão, e aquele ser que está ali no núcleo familiar, que chegou àquela família, é o mais próximo ainda, que está ali no nosso convívio do dia a dia. E todo ser apresenta coisas boas, virtudes que podem ser estimuladas, não é? Para a sua evolução moral. Então cabe aos pais, aos cuidadores, aqueles que então receberam aquela criança, a despertar nela todos os sentimentos positivos, a observar a bagagem que aquela criança está trazendo e com isso fazer com que ela possa desenvolver o que há de melhor. Observar se também tem aquelas más tendências, como ele fala aqui, do orgulho, não é? Se observamos o orgulho está se sobressaindo, vamos tratar aquela criança com amor, mostrar que é através do amor, da paciência, da caridade, que nos transformamos em seres melhores. E não repreendendo, incriminando aquela criança, mostrando o caminho do bem, mostrando que ela pode ser útil naquela família, fazendo com que ela se sinta realmente amada, incluída naquele núcleo familiar. E não ao contrário, que aquele núcleo familiar gire ao redor dela, das suas vontades próprias, não é? Porque no primeiro impulso sempre há aquela vontade de querer logo satisfazer, colocar a criança como o mais importante naquela núcleo familiar. Mas não, a criança ela faz parte do núcleo. Então, conseguir mostrar para ela que ela faz parte, sim, dessa pequena sociedade que é a família, que Deus colocou todos ali, juntos, reunidos, para então aprenderem a amar, aprenderem a se respeitar. E logo que uma criança nasce, qual é o sentimento que ela traz para aquele núcleo familiar, se não de amor, aquela ternura, aquela doçura no olhar, à medida que a criança vai crescendo, desenvolvendo aquele sorriso, não é? Justamente para tentar fazer com que brote dentro daquela família os sentimentos mais puros de amor. E assim, passar para a criança esse convívio harmônico na família. Mostrar que ela faz parte, então, de uma comunidade, de um núcleo pequeno, depois um núcleo maior, como a sociedade, e assim poder se desenvolver. Mostrar para ela que ela faz parte, sim, como filho de Deus, que todos nós somos, que temos dificuldades, talvez algumas más tendências, más inclinações, mas ali estão os pais para ajudar a mostrar o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da salvação. Por isso que fala, não rejeite a criança no berço. Às vezes já vem aquela intuição ou aquele sentimento de revolta perante aquela criança, mas não podemos deixar isso tomar conta, dominar o adulto. Não, entenda, às vezes a criança realmente ela já vem com aquele impulso negativo muito forte, mas é o amor que vai transformar esse sentimento através do acolhimento daquela criança, que deve ter sido bem difícil se a gente for imaginar aquele ser lá no plano espiritual ter conseguido se dar conta, como aqui mesmo fala, não é? Que veio de uma relação de ódio, com vontade de vingança, mas então foi tudo planejado
de voltar àquele núcleo familiar, aquelas pessoas que tiveram problemas em outras encarnações, para aprender então a se amar, a se respeitar. Mas aquilo ainda está lá dentro, apesar de que esquecido, não é? Mas às vezes aqueles sentimentos vêm à tona e daí os conflitos. Mas nunca esqueçamos, meus irmãos, que a força que existe de uma oração, de se fazer o evangelho no lar, de trazer Jesus para dentro dessa família, para poder então buscar novamente a harmonia no lar. E outra coisa, se por acaso não deu certo, como aqui diz, né, os pais tentaram e mesmo assim ainda houve aquela revolta toda, não é? Não tem problema, foi feita a sua parte, quem sabe numa próxima encarnação, num outro momento, então a família possa se encontrar e ir ajustando, porque a nossa passagem aqui pela Terra, ela é muito pequena. Em termos de tempo, é quase nada. É cada encarnação nossa. Nós temos sim outras oportunidades. Vamos fazer sempre o melhor, sempre aceitar e não lamentar e não ficar assim revoltados com essas questões de ingratidão do próximo. Pensar que cada um faz o melhor de si, cada um é responsável pelos seus atos, pelos seus sentimentos. E é através do cultivo desses sentimentos, dessas emoções, que a gente consegue então se dar melhor, conviver mais em harmonia no nosso lar, que é o nosso núcleo ali, a nossa família, o primeiro lugar que Deus nos coloca à prova para trabalharmos esses sentimentos e desenvolvermos então essas virtudes que estão dentro de todos nós, por mais difícil que pareça. Todos nós possuímos esses talentos que estão aí para serem desenvolvidos. E assim como o jardineiro, ali como fala na passagem, os pais vão tirando aquelas ervas daninhas, não é? Vão aparando as arestas, vão então fazendo que aquela sementinha possa florescer num campo regado de amor, de paz e de acolhimento. Pois então, meus irmãos, convido agora todos para realizarmos aquele trabalho de preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefícios de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais, onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com que temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente as do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento.
Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site